E aí pessoal, sou o professor Raul, bem-vindo a mais uma videoaula e hoje a gente vai falar sobre simetria de figuras, certo? Então é o seguinte, na matemática a simetria é a propriedade de um objeto permanecer inalterado, né? Ele pode até alterar a sua posição, seu ângulo de giro, etc, mas não altera nem a forma e nem suas dimensões, tá certo? Então vamos para alguns casos aqui de simetria que a gente vai trabalhar. O primeiro deles, né? Que é a reflexão, né? E o que acontece? Nós podemos refletir uma figura num plano em relação a uma reta ou um ponto, obtendo uma figura simétrica e congruente à original. Então, vou botar os dois casos. Ó. Simetria por uma reta, observe, tá vendo? Essa figura é simétrica a essa em relação a essa reta R. Agora, olha só o caso de um ponto, tá vendo? Então, mais duas figuras simétricas em relação, só que nesse caso, ao ponto P. Uma dica importante, ó, todo polígono regular apresenta uma quantidade de eixos de simetrias iguais ao seu número de lados. Observe que eu tenho dois casos aqui. Um pentágono, observe, ó, tem 5 eixos, né? O pentágono que tem 5 lados. Um hexágono de 6, que é uma figura, né? Um polígono de 6 lados, possui 6 eixos de simetria. Essa dica é bem interessante, tá, pessoal? Agora aqui, simetria por translação, né? Chamamos de translação a transformação que move e desloca a figura, produzindo uma nova figura congruente à original. Eu botei duas situações aqui porque essa transformação, esse movimento, tá, gente? A gente precisa, dependendo de como vai ser feita essa transformação, né? A gente precisa do ângulo, né? Que vai ser feita essa transformação e a direção, se é 30 graus no sentido anti-horário, se é 30 graus no sentido horário, por aí vai. É interessante que seja informado isso. Mas também ela pode ser deslocada ou para cima ou para baixo, como essas duas figuras aqui. Observe, ó. Essa figura está nessa posição aqui, sei lá, ela foi deslocada 10 centímetros à direita, poderia ser 10 centímetros à esquerda, poderia ser 10 centímetros no seu eixo vertical e por aí vai, beleza? Simetria por rotação, né? Ao girar uma figura num plano em torno de um ponto fixo, né? Que nós chamamos de centro de rotação, de acordo com a medida de abertura de um ângulo de rotação e com sentido determinado. Obtemos uma simetria, uma figura simétrica, me desculpe, e congruente à inicial. Então, observe que ele vai ter que marcar aqui, né? Tem um ponto aqui, né? Isso que é o centro de rotação. Então, precisa ser fornecido o ângulo de rotação, né? Vai ser, sei lá, 30 graus, 40 graus e por aí vai. Simetria no plano cartesiano, né? Então, a princípio aqui, pessoal, nós temos 3 pontos, tá? E note que esses outros 2 pontos CB têm uma relação com o ponto A. Vou fazer primeiro com B, analisar primeiro o ponto B. Observe. Observe que a distância do ponto A ao eixo x é a mesma distância do ponto B ao eixo x. Então, nesse caso, nós dizemos que o ponto A e o ponto B, tá, eles são simétricos em relação ao eixo x. Agora, já o ponto A e o ponto C, observe, a distância do ponto A ao eixo y é a mesma distância do ponto C ao eixo y. Então, nós dizemos que esses dois pontos são simétricos ao eixo y. Então, olha só, de posse disso, o que ele está pedindo para fazer? Ele pede para a gente, né, determinar as coordenadas do ponto G, tá? Simétrico ao ponto F, que é esse cara aqui, 6 e 1, em relação ao eixo x. Se é em relação ao eixo x, observe, a distância do ponto G ao eixo x tem que ser a mesma distância do ponto F ao eixo x. Então, seria esse aqui, observe, ao ponto G, simétrico de F em relação ao eixo x. E por último, né, o ponto B, ou a letra B, desculpa, ele quer que a gente determine um H que é simétrico de F em relação ao eixo Y. Observe, ó, o eixo Y está exatamente no meio, né, entre H e F. Deixa eu dar uma diquinha para vocês, tá? Quando você for marcar um ponto qualquer simétrico a outro ponto em relação ao eixo X, pessoal, observe. Nesse caso aqui, ó, o G, tá vendo? O que acontece? As coordenadas do meu ponto G, se você for olhar ali no desenho, é 6 e menos 1. Então, de modo geral, se você quer marcar um ponto simétrico a outro em relação ao eixo x, basta eu trocar o sinal, ó, da coordenada y, tá vendo? Basta eu trocar o sinal da coordenada y, certo? Então, um exemplo qualquer. Se eu tenho um ponto, sei lá, 5 e menos 3, e eu quero achar o simétrico dele em relação ao eixo x,
seria 5 e 3, beleza? Agora, em relação ao eixo y, olha só o que acontece em relação ao eixo y. Ó. Olha lá o ponto H. O ponto H, se você olhar lá no plano cartesiano, as coordenadas dele vai ser menos 6 e 1. Então, o que isso quer dizer? Que quando eu vou traçar um ponto simétrico a outro em relação ao eixo y, basta eu trocar o sinal da coordenada y dele, ou da coordenada x, me desculpe. Como assim, Raul? Vamos pegar um ponto qualquer aqui, sei lá, menos 4 e menos 1. Tá? E eu quero encontrar o simétrico desse ponto em relação ao eixo y. Então, eu vou trocar ó, o sinal da coordenada x dele, ó, 4 e menos 1. Essa é a ideia, tá, pessoal? Valeu, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço.